Você já conheceu alguém tão convencido de sua própria genialidade que se torna quase patético? Alguém que fala sem parar, opina sobre tudo, mas demonstra uma ignorância tão profunda que chega a ser constrangedora. Schopenhauer tinha um nome para isso, e não era gentil. Mas aqui está o problema. E se essa pessoa fosse você? E se eu dissesse que quanto mais convicto você está de sua inteligência, maior a probabilidade de estar completamente enganado sobre si mesmo? Bem-vindo ao paradoxo mais cruel da consciência humana. Schopenhauer observou algo perturbador sobre a natureza humana. Ele notou que existe uma correlação inversa entre inteligência real e autopercepção. Em outras palavras, quanto mais limitadamente, mais convicta ela está de sua própria grandeza. Pense nisso como um espelho deformado. A pessoa de intelecto limitado se olha nesse espelho e vê um gênio refletido. Por quê? Porque falta a ela exatamente a ferramenta necessária para perceber suas próprias limitações. É como tentar enxergar a própria cegueira. Schopenhauer foi implacável. A modéstia nos talentos medíocres é apenas honestidade. Nos grandes talentos é hipocrisia. Ele sabia que apenas quem alcança as alturas do pensamento pode ver o abismo de sua própria ignorância. Mas isso não é apenas filosofia antiga. Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger da Universidade Cornell conduziram um experimento fascinante. Eles testaram estudantes em lógica, gramática e humor. Os resultados foram devastadores. Aqueles que pontuaram no quartil mais baixo se classificaram, em média, no 62º percentil, ou seja, os piores achavam que eram melhores que a maioria. Isso ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger. E aqui está a parte aterrorizante. Você provavelmente está sofrendo dele agora mesmo, em alguma área da sua vida, e nem percebe. Considere isso. Se você fosse incompetente em reconhecer competência, como saberia? Vamos mais fundo. Por que isso acontece? O que há na estrutura da consciência que cria essa ilusão tão perfeita? Schopenhauer entendia que o intelecto humano não é um instrumento neutro de percepção. É uma ferramenta evolutiva moldada pela vontade de sobreviver, não pela vontade de conhecer a verdade. Nosso cérebro foi desenhado para nos manter vivos, não esclarecidos. Pense na consciência como um teatro. No palco, você vê apenas o que a iluminação revela. Mas quanto menor o teatro, menor a área iluminada, e mais você acredita que o palco inteiro é só aquilo que enxerga. A pessoa limitada vive num teatro pequeno, mas acha que está num auditório imenso. O neurocientista David Eagleman demonstrou através de seus estudos sobre percepção que nosso cérebro preenche lacunas constantemente. Não percebemos esses preenchimentos porque o próprio ato de preencher é inconsciente. Criamos uma narrativa contínua de competência, onde existe apenas fragmentos caóticos de compreensão. Mas tem mais. Schopenhauer argumentava que, quanto mais inteligente a pessoa, mais ela percebe a complexidade infinita de qualquer questão. Um verdadeiro filósofo sabe que quanto mais aprende, mais percebe o oceano de ignorância à sua frente. Enquanto isso, o tolo vê uma poça e pensa que conhece o mar. E se toda certeza fosse apenas evidência de superficialidade, Platão já havia alertado sobre isso na Apologia. Sócrates foi declarado o mais sábio porque era o único que sabia que nada sabia. A sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância. Mas aqui está o paradoxo cruel. Reconhecer a própria ignorância exige exatamente a capacidade intelectual que o ignorante não possui. É uma prisão perfeita, como um pássaro nascido em gaiola que não conhece o conceito de voo. Então, estamos condenados? Existe uma saída dessa armadilha cognitiva? Schopenhauer oferece uma resposta radical. Só através do sofrimento e da humilhação é que o intelecto limitado pode começar a despertar. Quando a realidade esmaga nossas ilusões de grandeza com força suficiente, uma fresta se abre. É doloroso, é devastador, mas é necessário. Pense nisso. Toda vez que você foi profundamente humilhado, forçado a reconhecer um erro fundamental, algo morreu em você. Mas algo
também nasceu. O espelho deformado rachou. E por um momento, você viu seu reflexo real. O psicólogo Carol Dweck, em suas pesquisas sobre mentalidade de crescimento, descobriu que pessoas dispostas a reconhecer suas limitações aprendem exponencialmente mais rápido. O ego é o maior obstáculo ao conhecimento. Mas Schopenhauer vai além. Ele sugere que a verdadeira inteligência não é acumular conhecimento, mas transcender a própria necessidade de estar certo. É abraçar a incerteza não como fraqueza, mas como a única postura honesta diante da imensidão do que não sabemos. Imagine um rio. O tolo acredita que é o rio inteiro, porque vê apenas sua margem. O inteligente percebe que é uma gota, e ainda assim, essa gota contém a essência de todo o rio. Não é humildade. Falsa é percepção precisa da escala cósmica das coisas nas tradições orientais. Particularmente no Zen, há um conceito chamado mente de principiante. Shoshin é a capacidade de abordar cada situação como se fosse a primeira vez, sem as camadas de certezas acumuladas que nos cegam. Então aqui está a verdade final, brutal e libertadora. Ao mesmo tempo, você é provavelmente mais idiota do que pensa. E eu também. Todos nós somos. Mas reconhecer isso não é derrota. É o primeiro passo real em direção à sabedoria. Lembra daquele espelho deformado do início? Acontece que não é o espelho que está deformado. Somos nós. E a única maneira de ver nossa verdadeira forma é estilhaçar completamente o espelho e aprender a enxergar sem ele. Schopenhauer estava certo. A inteligência real começa onde a arrogância termina. E termina quando você finalmente tem coragem de admitir que o teatro da sua consciência é infinitamente menor do que você imaginou. Talvez a verdadeira genialidade seja aceitar viver nessa incerteza permanente, não como resignação, mas como o único estado honesto da consciência desperta. A questão não é se você é idiota ou inteligente. A questão é, você tem coragem de descobrir